Voltamos! E dessa vez a casa está cheia de bang hoje. Dessa vez eu tô sem óculos. Josiel, só conserta o fundo aqui. Muito obrigado. É Valeu. porque tava estranho com óculos e o diadema. Tô na fase do diadema agora. Passei pela fase do lacinho, agora estou na fase do diadema. Então, pessoas, eu trouxe esse mês, né, que a gente vai ficar aqui revezando entre apresentadores em geral. Eu quis fazer uma parada bem bacana e trazer filmes que marcaram as nossas gerações, vamos dizer assim. Eu quero dar uma Fizeram influências seguintes, né? diga. uma dica, viu? Mas Diga. agora eu quero falar sobre Meninas Malvadas, porque marcou minha geração. Sim, eu acho que a gente pode falar sobre Meninas Malvadas depois. É um filme... Cara, Marcelo. Mas é um filme legal, tem sua importância. É super, é melhor do que Branquela, aquele filme que todo mundo assista. Principalmente as quinta-feiras, né? Vamos com calma. Vamos. Então, eu fui pegando um processo cronológico, vamos dizer assim, para escolher os filmes. Eu queria um filme não tão atual, mas que fosse mais recente. Atemporal, né? Que dizem que independente da época que você assiste, ele ainda vai estar Também, rolando. mas esse ano é o aniversário de 20 anos de Matrix. Só 20 esse anos, filmão, né? Que eu diria que foi a primeira vez que eu fui pro cinema sem saber o que estava acontecendo. E quando eu saí do cinema, eu saí... Cara, eu não vi no cinema, eu vi um ano depois já. Eu vi no cinema, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fui quando ao eu vi, cinema. eu fiquei... Cara, eu tenho que mandar um abração pro meu pai, que ele teve que aturar a Matrix comigo. Porque eu era muito novo na época pra ir sozinho, mas eu insisti muito pra ver por conta do trailer. Um trailer só que eu vi na televisão. Naquela época você não via trailers na internet. Ele é de que ano? 1999. O horário mais filha, caro da tinha- televisão do Jornal Nacional tinha trailer de filme, Eu cara. tinha 7 anos. Bizarro, 99? né? É 99? Isso. Tinha 7 anos. Então, galera, eu trouxe por conta de várias coisas relevantes que esse filme tem. Assim como Jurassic Park também, que foi um divisor de águas para o cinema, principalmente cinema de efeitos visuais. Matrix também foi um divisor de águas. E quando eu estava escolhendo um filme, eu disse, não, eu preciso de um filme que marque, um filme que seja legal. E, cara, só vinha Matrix na minha cabeça. Forrest Gump também é dessa época, se eu não me engano, né? Ou é um pouco depois, eu não lembro. Acho que é antes. De cabeça agora, teria que pesquisar. Eu também não me recordo o ano, mas eu pensei também em Forrest Gump. Mas eu não sei por que Matrix me marcou mais, sabe? Forrest Gump é um filmaço do Zemeckis, mas... pela questão das irmãs Wachowski, de ser o primeiro trabalho delas pro cinema, o primeiro grande trabalho. Um orçamento baixíssimo, porque ninguém apostava no filme. Novinho. Não, Keanu Reeves não viu, não. Keanu Reeves, né, Keanu Larissa? Reeves, padrão dele, né? Que ele não envelhece. Dizem que depois de entrevista com o vampiro, Tom Cruise eternizou e ele também deve ter lá no Drácula de Bram Stoker passando pelo mesmo processo. E, cara, a primeira coisa que eu queria falar sobre Matrix é o senso do que está acontecendo, né? Porque na época as peças publicitárias, trailer, tudo isso a gente não tinha internet para ficar vendo e ficar decorando fala antes de ir pro cinema. E uma coisa que quando você começa a assistir o filme é aquela pergunta, o que é a Matrix, né? O Morpheus mesmo faz essa pergunta pro Neo no começo do filme e você passa o filme inteiro se perguntando o que está acontecendo. E, cara, é indescritível a sensação. E eu trouxe aqui porque eu queria falar um pouquinho sobre como Matrix tomou, né? O impacto cultural que ele teve de surpresa. E o que influenciou dali pra frente. Então vamos começar, meus próprios meus amiguinhos. Vamos. Né? A gente já falou um pouco das irmãs Wachowski, que eu vou falar um pouco mais depois, mas eu queria falar o seguinte, o Matrix é um daqueles filmes que marca não só pelo roteiro, direção e os próprios efeitos visuais, mas a época onde ele foi feito. Né? O Matrix é de 99, então ele está na transição do cinema, sabe? Naquela época em que você está mudando a forma como você vai fazer filmes, e ele vem para mudar toda a concepção que você tem principalmente de ficção científica. E não só isso, né? Ele está na fase que a gente está na transição do século, o qual a gente esperava, né? O bug do milênio, né? O bug do milênio, que a gente esperava ter carros voadores daqui a não sei quanto tempo. E não sei... Ele está justamente nessa fase de transição, né?
quando a gente estava começando a receber várias mudanças tecnológicas bem Por relevantes. isso que eu falo que independente da época que você assiste Matrix, ele tem algum tipo de relevância, tanto psicológica como qualquer outra coisa. E você, jovem mancebo, se você não assistiu Matrix, a vergonha está com você. Shame on you. É um dos artifícios de roteiro utilizado no filme que, pra mim, faz com que ele seja atemporal, é justamente quando eles estão discutindo a questão das máquinas terem dominado os humanos. Que ele fala, ó, pra você vive no começo do século XXI, numa época em que a humanidade está estagnada, mas, na verdade, a gente está 100 anos no futuro e as máquinas dominaram e você vive numa simulação, num mundo simulado, e isso é a Matrix, e você fala, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E imediatamente depois eu queria falar um pouco dessa cena que a gente está vendo aí do treinamento do Neo. Eles vão mostrar pra gente como os despertos, né? Acho que despertos é a nomenclatura mais próxima que a gente pode ter aí, eles podem mudar as leis da Matrix a partir do momento que eles percebem, né? E essa cena que o Morfeu vai treinar o Neo, que é Eu Sei Kung Fu, né? Tem uma frase nessa cena que realmente, na hora que a gente for falar dela, a gente comenta, mas cara, que deixa o Neo bugado na hora. Não só isso, explodiu minha cabeça, cara. Você tá... Oxe, é um filme de ficção científica e daqui a pouco o Morfeu faz um discurso bem filosófico pro Neo no começo do filme todo. E aí os caras estão lutando Kung Fu agora, meu Deus do céu, o que está acontecendo na tela? É um remix. É uma Matrix. Ó, o José se abrindo. O povo fica indo. Vai, voltando. O José se abrindo. Eu tô vendo você aí, viu, José? Mas o Matrix ele influenciou em várias outras coisas também, né? Sim. Tem que lembrar disso. Eu tava vendo aqui que a pauta... Sempre quem faz é o nosso lindo, maravilhoso Adama Freitas. E eu vi um filme aqui que eu gostei para o Ghost in the Shell. Sim, Larissa. Já que você puxou as referências de Matrix, não vou falar desse filme bem meia-boca da Scarlett Johansson. Sério? Animação. Eu acho massa Ghost in the Shell. Exatamente. A maior referência das irmãs Wachowski. Acho que pra mim o pior filme da Scarlett Johansson. Desculpa. É Lucy. Você acha? Sai no pendrive? Eu acho o filme tão qualquer coisa que o final, pra mim... Pô, no pendrive. Tanto faz. Não, a mulher vira várias coisas de animais, aí vira um pendrive. Tá, voltando ao filme bom Matrix. Ghost in the Shell, a animação, né? Isso, as irmãs Wachowski, elas são muito fãs de cultura japonesa. Muito mesmo. E a principal referência à Matrix, ou Matrix, ou da Matrix, ou a Matrix, como você quer chamar. Ou o filme do Keanu Reeves. O filme do Keanu Reeves. É Ghost in the Shell. Não esta porcaria. Não, é a animação. A animação dos anos 80, cara, que é a maior referência que eles pegaram. Os plugs, a questão da pessoa ter uma consciência vinculada à máquina, a questão de você é humano, se a sua consciência troca de corpo. O questionamento sobre o que é, a partir do momento que você troca de corpo, você, afinal de contas, qual é o seu eu real? Isso, se você é você, se você vive num mundo simulado, aquela simulação se torna real. Como você sabe que você não está no mundo simulado? É pra pirar a cabeça de um, velho. Exato, e Ghost in the Shell é muito forte, cara. Não vou falar desse filme da Scarlett Johansson, você pode assistir. Sabe? Não é um filme ruim. Não é um filme ruim. Não é um filme, mas também não é um filme pra se debater. Sabe o que eu notei? Pessoas que não conhecem a animação não gostaram do filme. Exato. E aí você vai, os dois tem na locadora vermelha, que eu não vou falar o nome porque não paga a gente. Os dois estão lá. Paga nós que a gente fala. Você pode assistir, na minha opinião, assiste assim, primeiro a animação, depois o filme. Mas se você já tiver visto o filme, vai ver a animação, porque é de uma profundidade muito grande. E se você gostou de Matrix, todas as referências e toda a estética de Matrix vem de Ghost in the Shell. A segunda grande referência de Matrix é Neuromancer, que é um livro do final dos anos 90. Que até o nome Matrix, né? No caso. Sim, a matriz, né, que é essa rede em que tudo está vinculado. É um conceito feito lá no Neuromancer. Deixa eu pescar o nome do autor aqui de Basicamente Neuromancer. William Gibson. Pronto. E o cara, ele escreveu numa época em que a internet estava começando, em que segurança da informação nem era nem discutida, e o cara criou conceitos que hoje a gente vê acontecendo. Nós usamos por conta de Neuromancer. O cyberespaço,
né, que é o local onde a gente navega na internet, Lá só falando termos de gente velha aqui. O nome no livro é Matrix. Isso, aí é a matriz, que é esse conjunto de dados que circulam num espaço virtual. A questão de você acessar fisicamente, né? Não. Uma coisa virtual é uma parada que vem do Neuromancer também. Falando só uma coisa do Neuromancer, inclusive no livro, o protagonista, ele é digamos, banido da Matrix. Ah, Josiel, mas não é essa animação, não. E aí ele começa a arranjar... Essa é uma das mais atuais. Pode passar, esquece, já, Aí ele já começa- passou o time. Ele começa a arranjar meios extraoficiais, né, para conseguir hackear e entrar novamente. Sim. Que é uma coisa que é realmente o filme Matrix. Sim, nego, antes de falar de Despertos, os caras são hackers, né? Antes Pois de é. tudo. Bota o vídeo do making off aí, Eu Josiel. acho massa do Matrix, aquelas letrinhas que coisa verde. Que vai descendo como se fosse a Matrix, né? Ali é o Até código. hoje, pronto, o códigozinho. Que Até as pessoas hoje a que- pessoa sabe. Que, mesmo quem não assistiu, mesmo quem é jovem, tão marcante. sabe que é da Matrix. É a mesma coisa das letras amarelas subindo. E a Star última Wars. grande referência de Matrix, que foi o que botou o tom para todas as cenas de ação do filme, são os filmes de Wushu, de Kung Fu, né? Que eles marcaram todo o grupo de atores passou por um treinamento de Kung Fu intensivo antes das gravações. O Keanu Reeves e a menina que faz a Trinity, nunca consigo lembrar o nome dela, pra mim ela é sempre a menina que faz a Trinity. Eu também nunca lembro, cara. Eles treinaram exaustivamente 3 meses antes de começar o filme para que as cenas fossem com o uso mínimo de dublês possíveis. E esse cara que está aparecendo aí na tela, deixa eu pescar o nome dele aqui, Hu Shen, Tiger Hu Shen. Ele foi o dublê, ele foi o líder dos dublês de Matrix, e ele e o Keanu Reeves se identificaram muito. E outro cara que foi figurinha batida do Keanu Reeves é o Chad Stahelski. Nossa, que nome difícil. Está relasque? Eu acho que é... Ele está relascando. Larissa, pelo amor de Deus! Não, só não, Larissa. Normalmente sou eu, mas hoje é ela. Stahelski, acho que é o nome dele, que é o diretor de John Wick, que ele era o coordenador das coreografias, né, de Matrix. Os dois trabalharam com o Neo, né, o Vivendo e Tiger aprendendo. Woods. Se eu chamar o filme Matrix, tá certo? Tá certo. Eu não vou lembrar falar Matrix. Não, mas Matriz. Matriz. O Tiger Wu Shen, ele fez o Homem de Tai Chi uns 10 anos depois do Matrix, porque ele e o Neo trocavam muitas figurinhas, e o diretor de John Wick foi o cara que coordenou. Olha! Carrie Ann Moss. Sim, mas tem que passar pra cá, né? Pra poder ver. Não, Larissa. Não. Ah, tá. Relaxa, o Josiel só está ajudando a gente dizendo Entendi. onde Exatamente. pescar, né? O Lawrence Fishburne, né, que é o nosso grande Morpheus também, tá aí. Tem uma outra galera, e eu queria falar dessa cena, o bullet time, ou a câmera lenta, né, no tempo da bala, que foi uma ideia que eles tiveram usando, se eu não me engano, são 30 câmeras ao redor da cena, e as 30 câmeras vão tirando fotografia, e você pode fazer essa imagem em que a imagem está estática, mas a câmera se move ao redor. Como se fosse o famoso traveling, só com várias câmeras. no caso. Exato, cara. E isso tornou bem mais fácil deles filmarem e criarem o efeito do bullet time. Foi uma coisa tão incrível que 50 mil filmes genéricos de Hollywood depois do Matrix copiaram e ficaram repetindo. Nas continuações as irmãs Wachowski até reduziram o uso do bullet time, tá ligado? É porque não era mais exatamente uma novidade, elas sempre tentando inovar, né? Aí, E cara, o Matrix pra mim, ele muda... Olha, Larissa, que cara de pastel você tá na câmera. É da coisa que eu tava pensando. E saiba que eu Coxinha, sou uma né? pessoa que pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu tava pensando a gente fazer mímica no Sesc Geek, e eu fazendo a mímica no Matrix, já tava assim, ó. Oh, Larissa, é uma boa. Né? Oi, Tá vendo? O meu cérebro tá lá, ó. pra pensando. você que não sabe, está chegando o Sesc Geek. Já que Larissa abriu esse parênteses enorme aqui no meio do e programa. a gente já não vai mais usar Matrix porque ela já disse qual seria... Pode usar, mas foi outra mímica, né, Larissa? Pra não ficar fácil. ok, agora. Aí, já tem data? Dia 20, se eu não me engano, é 24, 25 ou é 25 a 26. No final de O semana... último final de semana de agosto. Não, penúltimo. Ah. No final de semana no final de semana do dia 25. É. Então,
ou vai ser 24, 25 ou vai ser 25 e 26. 26. Então, no final de semana do dia 25, vai ter Sesc Geek 2019 2, o Bang vai estar lá, vai ter cosplay, vai ter K-pop, vai ter tudo. Esse E Sesc Geek. ontem a gente tava numa reunião e ó, não é por nada não, viu? Promete. Esse ano promete. A segunda edição, né? Que já teve a primeira. O Bang vai estar lá, vai distribuir brinde, a gente vai correr que nem um maluco. Isso já é uma ideia, né? Qual o filme? Eu tava pensando nisso, pra você ver que eu sou meio tipo... Mas é se sério. você me ver na rua assim, Eu é porque eu tô pensando em você está alguma coisa. maquinando algo. eu ouvi a musiquinha, mano. E ela... Tava aqui, ó, tu viu não saindo de fumaça na minha cabeça não, eu... Se voltando a Matrix. Se for a Matrix. Eita, isso é Larissa, ó, desplugando da matriz. Voltando aqui, meu Deus, que vergonha. E eu queria falar um pouquinho, né, já que a gente falou de efeitos especiais, a gente falou de ação, eu queria falar um pouco da parte mais holística / filosófica que as irmãs Wachowski trouxeram para o filme, que foi as filosofias basicamente sobre realidade, sobre consumo, sobre autoconhecimento. E a maior delas que está estampada em Matrix, que é o mito da caverna de Platão. Eu vou contar bem rapidinho pra vocês aqui, senta, que lá vem história. Senta aí, Se você me ver de cara de passagem de novo... Falar de Matrix sem falar desse mito é impossível. O filósofo, ele queria criar uma situação, uma metáfora, em que fizesse as pessoas entenderem que a realidade, ela possui, como eu posso dizer, camadas, né? E ele trouxe esse mito onde as pessoas estão amarradas dentro de acorrentadas dentro de uma caverna, e atrás delas a luz de uma fogueira bate nas coisas que estão atrás delas e projetam sombras na parede da caverna. De acordo com animais e outras pessoas que passam, qualquer coisa. Tudo o que passa. A realidade para eles são as sombras que eles veem na parede da caverna. Eles estão amarrados de um jeito que eles não têm como olhar para trás. E o mundo deles são aquelas sombras que estão sendo projetadas no fundo da caverna, e uma pessoa um dia se solta, se liberta e ele consegue ver que o mundo que eles estão observando nada mais é do que uma projeção da realidade. E se você está achando isso muito parecido com Matrix, é porque é mesmo. E aí vem a questão, se o cara quer essa realidade ou quer voltar para o que estava. Então, me diz uma coisa, Show de Truman é uma Matrix? Sim, verdade, é uma boa analogia, Larissa. Também. Tá vendo? Tu tava ligada na É conversa. um mito da caverna, né? Não vamos chamar de Matrix, mas é uma extrapolação do mito da caverna também. Pois é. É uma coisa muito conhecida. E, assim, a primeira coisa que o cara que se liberta faz é tentar voltar para a sociedade, contar para eles que o que eles estão vendo nada mais é do que projeções, e ele tenta libertar o povo para que eles vejam a verdade. E se você, de novo, tá achando isso muito parecido com Matrix, é porque é. E aí vem novamente a questão, as pessoas a que eles estão contando acreditam ou não na história dele? Então, a parte do... Será que seria spoiler? Não, do filme Matrix? Não. Pô, tem 20 anos. Do show do Truman? Não. Do Homem-Aranha? Sim. Sim, não conta. Tá. Só você trazer longe de casa pra cá já pode ser um mega spoiler. É esse mesmo. Então não, Larissa. Por não favor. faz isso, senão... Mas seria uma Matrix? Tô brincando. E assim, galera, a segunda grande filosofia que tem é a jornada do herói de Joseph Campbell, né? De vez em quando a gente bate nessa tecla aqui, mas o Neo, ele é o herói clássico que o Joseph Campbell descreve. Ele passa por todas as fases da jornada do herói. Muito bacana, você conhece... Descoberta, não aceitação. Isso, lugar comum. Queda, ressurreição, tudo. Isso, um mentor. Todas aquelas figuras que o Campbell trabalha, elas estão contidas aí no Matrix. Eu acho que ele é um dos filmes que melhor projeta a jornada do herói. Pra mim é Star Wars e Matrix. Clássica, né? Eu tô falando de uma maneira clássica. E é muito legal. E eu queria falar um pouquinho, já que a gente falou das filosofias, agora eu queria falar um pouquinho da forma como as irmãs Wachowski contam a história do Matrix, né? Pra quem não sabe, eu sou fãzão do trabalho delas, apesar de eu não gostar de Speed Racer. Eu achei que foi um trabalho mais comercial, sabe, das irmãs Wachowski, mas eu gosto muito de V de Vingança. De vez em quando alguns diretores eles têm que se submeter a isso para poder conseguir fazer outros projetos. Aquele projeto que elas fazem, que são várias encarnações das mesmas pessoas ao longo de séculos. Eu esqueci qual é o nome desse filme, cara, não sei o que, das nuvens, parece. Não é que é um filme legal, tá? Só achei uma ideia boa e eu sou fã de Sense8, a série que elas criaram. Infelizmente não deu muito público e a Netflix cancelou. A série tem 2 temporadas e um filme.
Mas tá aí também na locadora vermelha que não tá pagando a gente. Se você quiser assistir, Sense8 é outro trabalho das irmãs Wachowski muito bom. E eu acho, inclusive, que a gente pode esperar alguma coisa no futuro, porque parece que a repercussão do filme... Tu acha que vai ter outro Matrix? Já falaram que... Mas será que, tipo, foi reboot não, né? Remake... Reboot. Não, reboot. E eu acho, inclusive, pra galera que conhece o Matrix, que é uma ótima oportunidade de explorar uma coisa. No Matrix Reloaded, né, na continuação, a gente não falou das continuações aqui, porque elas são bem fraquinhas, né? Eu acho que, pra mim, só existem duas coisas boas de Matrix, que é o primeiro filme e Animatrix. Né? Cara, tem uma cena do segundo filme que eu gosto. O segundo filme é bacaninha, sabe? Mas a perseguição, pronto. É massa véi. Pronto, a perseguição é massa velho, pronto. É massa véi. Aí... Toda a sequência na autoestrada no segundo filme é incrível. Mas... Ali a competência de direção é extraordinária. O problema do segundo filme é o terceiro, eu vou dizer assim. Porque o segundo, ele foi um filme um filme entre filmes, né? O objetivo dele era dar o início de uma explicação do terceiro filme. Só que a cena do arquiteto não explicou quase nada. Mas eles explicam uma parada muito bacana, que o escolhido, ele é um bug que o arquiteto da Matriz não consegue conter. E que de tempos em tempos acontece. Isso, a cada 23 anos. E aí eles usam isso para aprimorar o sistema. Isso. Aí ele fala, olha, a gente vai matar todo mundo em Zion, você dissemina o seu código de volta na fonte, a gente libera não sei quantos humanos para continuar a resistência de novo, e daqui a 23 anos o próximo escolhido volta. Então, assim, o reboot do Matrix podia, na verdade, não ser um reboot. E ser um escolhido voltando. Exatamente. Ser uma continuação e a gente falar do próximo escolhido. Eu acho que, inclusive, seria uma ótima oportunidade, principalmente... Sabe o que isso me lembra? Zac Efron. No caso... Não, espera aí, Larissa. Rapidinho, você assistiu o filme do Zac Efron? Não. Ainda não. Ele é um bom ator e tudo, mas bom, vamos selecionar primeiro antes. Eu acho assim, inclusive pelo engajamento da Lana, né, que ela é uma mulher trans, eu acho que um segundo Matrix na mão delas viria com as questões mais representativas, talvez uma heroína mulher, quem sabe, e uma escolhida. Pra né? atualidade, né? Não, e não só isso. Elas atualizariam bem a linguagem. Era o que eu ia falar. Acho que a questão não é nem a linguagem, mas a tecnologia atual é muito diferente da que a gente tinha na época desse filme. Então, assim, o filme em si, Matrix, ele não tá necessariamente datado no sentido assim, que ele ficou ruim, o roteiro envelheceu mal, não. Mas a tecnologia que as pessoas usavam naquela época são muito diferentes das que são usadas hoje. E elas estão sempre aí brigando pelas inovações, né? O Speed Racer também foi feito com animação de ponta. O próprio Matrix 2 e 3, eles preferiram muito mais se concentrar em computação gráfica, que pra mim foi um erro, porque o Matrix 1, eles usaram cabos. Muito efeito prático. E muito efeito prático durante toda a filmagem, o que deu um ar de veracidade muito grande pra obra. E quando a gente vai pro 2 e 3, é computação gráfica em por exemplo, demasia, né? Tem uma cena hoje do Reloaded, que é aquela dos 100 agentes Smiths. Sim. Que, assim, pra mim aquilo ali, hoje em dia, quando eu olho, eu penso num jogo de PS3. Cara, mas não vem ao caso a gente falar de Matrix 2 e 3 aqui, porque eu acho que eles não marcaram como o primeiro. Com certeza. E pra mim, uma coisa assim que marcou muito e que foi bem acertado foi o Animatrix, que é uma continuação direta do Matrix 1, onde eles explicam tudo a respeito do universo do filme. Inclusive, tem uma das animações que ela é a introdução do segundo filme. Sim, o último voo de Osiris. Exatamente, é a introdução do agora segundo eu filme. mesmo, essa parte aí. Ultimate Flight of Osiris. É feito pela Square, pelo estúdio de animação da Square Enix. Mas tudo que é bom dura pouco. Ih, caramba, já? Já. Já deu Tudo nossa que é hora. bom dura pouco. Mas antes da gente encerrar, eu queria um pouquinho... Neves, você me falasse aí uma cena que marcou e como Matrix marcou você. Pronto, então, duas cenas que marcaram muito pra mim, bem rapidinho. A primeira... Ele falou só, viu? Ele falou só uma. É bem rápido. Pode ir com Só calma. uma. Larissa fica com chicote aqui na gente. Mas não, relaxa. você não sabe como é que são as coisas aqui dentro, por trás. Por trás, né? Opa! A cena do Morpheus explicando ao Neo o conceito do que é a Matrix, que ele pega a pilhazinha assim. Nossa, aquilo ali explodiu minha cabeça. E a outra cena é justamente quando tá a discussão do agente Smith com o Morpheus, que ele puxa assim o suor e tenta cheirar, pra mim eu acho isso repugnante. Que ele vai explicar, né, que a humanidade é um vídeo. As pílulazinhas. Sim, aí, bem, agora vou eu. Né? Eu queria falar primeiro dessa cena, que é a cena que o Neo acorda. Eu acho ela inacreditável, que o Lawrence Fishburne e o Keanu Reeves, eles estão frente a frente
E ele vai falar sobre escolhas, né? Ele vai dizer, olha, você pode tomar a pílula azul e você vai acordar amanhã como se nada tivesse acontecido e você vai continuar um ignorante não, né? Que ele fala que você vai continuar vivendo no mundo normal. Ou você pode pegar a pílula vermelha e eu vou te mostrar até onde o buraco do coelho vai. Ah, eu tomava vermelha. Sim, Larissa. A vermelha é pra acordar. Sim, eu sei. Ah, tá, ok. Eu pensei que você queria viver na Matrix. Não, eu queria acordar, eu queria saber de tudo. E Tudo a tá cena rolando. é muito boa. Acho massa dos efeitos. É quando você descobre que aquilo, na verdade, é um negócio para cortar o sinal dele com a Matrix. Aquilo é um vírus. E a gente entra de novo em toda uma questão que Matrix explora, que é a linguagem de computação vista através de um olhar físico. Você tá com o dedinho levantado, né? Mas eu sou mulher, eu tenho prioridade. Oxi! Poxa! Uma das coisas que eu sou mãe. Olha, você acha que o filme Doutor Estranho poderia ter sido pego algumas referências de Matrix? Eu acho que o filme Doutor Estranho tem algumas referências de Matrix. Principalmente aquela cena psicodélica loucaça que a anciã vai mostrar para o Doutor Estranho o que é, né? A magia. Um dos poucos filmes que vale a pena ver em 3D, cara. Não vale, não. Eu gostei, cara. Não vale. Não, eu Larissa tive passou mal. labirintite. Eu tive labirintite. Larissa passou mal. Passei muito mal. Isso é sinal que tava bom. Não, cara. Eu passei muito mal. Eu não consegui assistir o filme todo. Eu fiquei com o olho fechado o tempo inteiro. Isso é sinal de que os efeitos não foram bem adaptados pro 3D. Cara, eu gostei, velho. Não, porque você é um louco, né, Marcelo? Obrigado. Pelo amor de Deus. Pra você gostar daqueles efeitos tudo batendo na sua cara e você passando mal, ficando branco, Não morrendo. tive nada. Eu tô gostando do filme. Não, eu em 3D eu odiei. Teve Ele convulsão, normal. Eu tô imaginando eu assistindo boa. Pokémon na década de 90. Não. O quê? Ô, Josiel, por que você botou o Doutor Estranho aqui? A gente não tá falando do Doutor Estranho, a gente tá falando da Matrix. Olha, Marvel Josiel. não tem vez nesse programa. Josiel, eu quero passar 2 semanas sem falar de filme de super-herói? Pode ser? Pra vocês verem como é que eu vou ficar aqui caladinho, senão eu vou levar outra chicotada da Larissa, velho. O que foi? Ainda há pouco eu vou falar. E assim, outra cena pra mim que marcou muito é a cena que eles vão passar pelo detetor de metais e eles têm que invadir o prédio dos agentes. Cara, que show de direção, que show de efeitos. Ei, Mostre seus objetos metálicos, ele... Aí ele abre assim, o casaco e o cara só tem arma, do fio de cabelo até o dedo do pé. A cena do Kung Fu do Morpheus, quando o Morpheus pergunta, você acha que isso que você está respirando é ar? Ele buga naquela hora, velho. Então, todos esses questionamentos que Matrix traz, principalmente o final, né? Que o Neo desperta e ele se torna o escolhido e ele é capaz de moldar a Matriz da forma como ele quer e ele tem toda... Muito linda. E ele tem toda essa discussão. Ele é um homão, né, Larissa? Ele é um homão. Ele é de tirar o fôlego, Deus, né? é. Quem entendeu a referência aí, pegou. Cara, e ele faz todo aquele discurso, olha, eu tô chegando e você não vai poder se esconder e você vai ter que me enfrentar e ele termina voando, cara. O Matrix 1, pra mim, ele é um filme tão redondo que não precisava de continuações. Inclusive, as continuações poderiam ter sido o que os Animatrix foram, né? Não, e não só isso. É claro que ele foi projetado sem estar pensando em continuações. Sim, ele é muito Aí redondo. fez um sucesso comercial e não, vamos continuar. E aí foi que as irmãs Jackson olharam um pra cara da outra e falou, lascou. Eu acho que eles queriam fazer continuação, Marcelo, mas não na velocidade que foi. Eu acho que elas tinham uma ideia, mas o que eu sinto é como se o estúdio, no caso o Warner, tivesse, olha, a gente tem que sair essas continuações E gravou os 2 filmes de uma vez só, né, Foi. inclusive. Mas, galera, é isso aí. A gente queria agradecer muito a sua paciência por E a acompanhar, sua audiência. por acompanhar Valeu. a gente mais uma discussão aqui de filmes. A gente está trazendo filmes que marcaram muito a gente. Semana que vem eu vou pegar um filme ainda mais atual. E bora falar sobre os batutinhas? Batutinha, Larissa. Ai, mas tão lindo. Eu vou fazer uma sessão filmes da Você é a Larissa. Darla. Ai, as batutinhas. Eu vou- Meninas, Eu vou fazer Meninas Malvadas, Batutinhas. vai pegando aí. 500 dias com Não, ela. eu quero... Não, não gosto muito desse filme, não. Eu quero a Dança Proibida. Lambada! Vamos fazer uma sessão da tarde 2. Filmes que passavam na sessão da tarde, que hoje em dia é proibido. Aí Eu assistia a sessão da tarde que tinha aquele Spring Break que todo mundo mostrava Sim, feio. sim. Que hoje em dia não mostra mais, eu dou graças a Deus a isso, porque não é hora, né? Sessão da tarde, Mostrar. Porques. Porques passava na sessão da tarde. Meu tarde. Deus do céu. A gente fez uma sessão da tarde 1.
Vamos fazer um 2 com que a gente não falou de Lambada Dança Proibida. A gente não falou daquele filme de capoeira ridículo. Caramba. Esporte Sangrento, parece? Ou Esporte de Sangue. Sabe uma coisa também que passava muito na Sessão da Tarde, que não passa... disseram que ia ter um remake, que é a Academia de Polícia, né? Louca Academia de Polícia. A gente falou no primeiro filme... no nosso primeiro programa de Sessão da Tarde. Galera, lembrando das nossas redes sociais, elas estão aqui. YouTube, o Facebook, o Instagram. Instagram. Não temos curtidas, mas vai lá e curte, porque a gente precisa. De engajamento. Quando a gente vai mostrar para os nossos patrocinadores, olha, aqui nós temos engajamento, eles podem ver, né, nosso nível de engajamento, então vai lá, curte. E aí dá uma forcinha pra gente comprar um pão de queijo. Isso é muito importante. Sim, pão de queijo é sempre Patrocina nós! É o nome do... Locadora Vermelha. Tá. Do pão de queijo. Sim. Fala, Larissa. Não Patrocina, que delícia. Eu amo seu pão de queijo. Tanto os doces como os salgados. Nossa. Olha, então vai lá, conversa com a gente, troca umas ideias. A gente vai estar disponibilizando também nossos horários no Sesc Geek. Quando tiver tudo firmadinho, tudo certo. A gente provavelmente vai ter uma live também durante os 2 dias. Então, curte. E a gente vai ter um programa também com o pessoal aqui. Compartilha, né, nas redes sociais. Espalha a palavra do bem para todo mundo. E até a próxima semana. Valeu, galera. Beleza? Um beijo, tchau, Falou. tchau.